Olá pessoal, passeando aí na internet caiu no nosso canal do YouTube? Então se prepara porque hoje você vai aprender a fazer esta vela em cubinhos que a gente chama de vela mosaica. Uma vela bem gostosa aí para fazer, é super fácil, bem criativa e você pode fazer de várias cores. Aqui no nosso canal você também vai ver vídeos ensinando a mexer com a parafina desde o início. Então fique ligado aqui no nosso canal, se ainda não está inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, você vai receber nossas notificações. Então pessoal, para fazer a vela, nós já temos aqui no nosso canal um vídeo gravada ensinando tudo sobre parafinas, que é a vela piloto. Então, a partir da vela piloto, como a gente já falou, a gente consegue preparar outros tipos de velas. Então, lá você vai conhecer todos os materiais. Então, para fazer a preparação da nossa vela mosaico, que é a vela de hoje, nós vamos precisar de uma folha de sulfite como essa. Então, o primeiro passo, olha, eu vou vir aqui e vou dobrar os 4 lados da minha folha de sulfite medindo mais ou menos 2 centímetros, tá? Aqui nós vamos fazer uma caminha que é para fazer a preparação dos cubinhos. Então, olha, eu marquei aqui os 4 lados, né, da folha, ele ficou assim. E agora, com a fita crepe, nós vamos prender esses cantinhos da folha de sulfite. Então, olha, eu venho aqui, eu vou dobrar, pego um pedacinho da fita crepe e vou colocar aqui, olha. Vou repetir esse passo nos 4 cantos da nossa folha de sulfite. Então, olha, eu dobrei e aqui eu vou só colocar a fita crepe. Mais uma vez. Olha, aqui nós finalizamos a nossa caminha, tá? Essa caminha que a gente prepara com a folha de sulfite, ela vai substituir qualquer outro tipo de forma para fazer cubinhos ou até mesmo para fazer os toquinhos que nós vimos lá na vela piloto. Aqui eu vou pegar o óleo mineral, né? Que também pode ser desmoldante para forma de vela, se você tiver em casa. Olha, eu vou colocar um pouquinho aqui na tampinha e com um pincel eu vou dar leves pinceladas aqui no fundo, só para depois na hora de cortar ser um pouco mais fácil também para desenformar, tá? Então não precisa ser uma coisa muito melada, é só passar mesmo um pouquinho do óleo mineral e nós vamos reservar. Enquanto isso, nós vamos precisar aqui de um copinho. Eu vou pegar mais ou menos uma tampinha, tá? Do óleo mineral e vou colocar dentro desse copinho. E nós vamos preparar o corante. Por quê? Hoje eu escolhi trabalhar com um corante em pó para vela, né? Então, todo corante em pó para vela, o ideal é a gente solubilizar ele antes no óleo mineral, né? Se a gente não faz isso, ele vai ficar todo pigmentado na nossa vela. Então, o ideal é a gente fazer essa preparação. Corante não existe uma quantidade certa, você vai colocar até atingir o tom que você deseja. Então, olha, eu vou pegar aqui a pontinha de uma colher e vou colocar nesse óleo mineral. Sempre lembrando que, como nós vamos fazer uma vela mosaico, ou eu vou precisar de várias cores que se combinam entre si, ou eu vou precisar de vários tons preparados com o mesmo corante, tá? Então aqui eu vou preparar a primeira parte da vela, eu peguei a pontinha da colher. E para uma segunda parte da vela, eu vou ter que pegar o dobro desta quantidade e fazer o mesmo passo que nós estamos fazendo agora, olha. Que eu vou mexer bem, né? Feito isso,
nós vamos pegar a parafina que já está derretida de acordo com as informações lá da vela piloto e eu vou derramar esse corante na parafina. Derramei, eu vou mexer e agora nós vamos colocar nessa parafina derretida a essência que é especial para velas. Aqui nós vamos utilizar a essência para vela de maçã verde. Então aqui, pessoal, eu derreti 300 gramas de parafina. E para essas 300 gramas de parafina, eu vou colocar 20 ml da essência. Olha, aqui eu vou medir os 20 ml, tá? Da nossa essência. Vou derramar na parafina e eu vou mexendo para misturar bem, né, essa essência na minha parafina. E para quem ainda não assistiu o nosso vídeo de vela piloto para derreter a parafina conforme a nossa indicação, vai estar lá na descrição do nosso vídeo, tá? Olha, aqui eu vou derramar essa parafina na minha forminha aqui que eu preparei utilizando a folha de sulfite. Olha, aqui eu derramei toda a parafina e agora nós vamos aguardar essa parafina ficar no que nós chamamos de ponto de corte, para que a gente possa fazer os cubinhos, tá? Então, aqui a secagem vai se dar em média 20 a 30 minutos e a gente pode fazer o corte dessa parafina. Então, pessoal, aqui nós já temos a parafina em ponto de corte, né? O ponto de corte, olha, quando a gente coloca a mão sobre a parafina e ela tá com aquela textura de massinha para modelar. Então, esse é o ponto de corte. Aí, com uma faca, olha, eu vou cortar ela aqui no comprimento e eu vou fazer isso por toda essa parafina. Então, eu vou medindo mais ou menos 1 centímetro e venho cortando. Então, olha aqui, vamos cortar toda essa parafina. E agora eu vou fazer no sentido inverso, né? Então, olha aqui, eu vou fazendo cortes também de mais ou menos 1 centímetro e isso vai formar os meus cubinhos. Bom, feito isso, a gente pode vir aqui, né, e abrir aquela parte que a gente fechou da nossa folha de sulfite. Olha, tá vendo? Ela vira uma placa, né? E essa placa, ela vai estar toda cortadinha em cubinhos. Então, aqui eu posso ir tirando um a um e eu vou colocar eles para secar, tá? Então, aqui eu vou deixar ele de lado, porque para a gente dar continuidade na preparação da nossa vela, eu tenho que preparar esses cubinhos pelo menos um dia antes, porque eles precisam estar completamente secos para que a gente possa continuar preparando a vela. E como eu falei, aqui eu fiz de uma cor, né? Mas para montar a vela mosaico, eu preciso ela de cores diferentes. Então, se eu for fazer na mesma tonalidade, eu coloco uma porçãozinha do corante. Para a segunda etapa, eu coloco o dobro e assim sucessivamente, para ir mudando a tonalidade. Ou eu posso fazer cores que se combinam, como laranja com amarelo e vermelho, e montar a minha vela. Então, aqui, olha, eu já trouxe os cubinhos na cor verde escuro e também na cor verde mais claro, tá? Então, olha aqui só para vocês verem a diferença das cores. Eu vou precisar também agora de uma forma, né, de alumínio.
Aqui eu vou usar a cilíndrica, mas se você quiser usar na forma quadrada também, o mesmo modo de preparo. E nós vamos precisar de um pavio de 2 milímetros, né? Com essa pecinha de metal que a gente chama de ilhós. Então aqui, olha, com um alicatinho eu só vou conferir, né, se o meu ilhós ele está bem preso ao pavio. Vou colocar ele aqui dentro da forma e eu posso começar colocando os meus cubinhos. Olha, eu vou começar com a cor mais escura. Então, olha, eu venho aqui, eu seguro o meu pavio bem centralizado e vou colocar os meus cubinhos até preencher a metade dessa forma de alumínio. Aqui vou colocar mais alguns. Preenchi a metade. Agora eu posso vir colocando os cubinhos mais claros. E aí eu vou preencher a forma com esses cubinhos, tá? Vamos colocar aqui mais alguns cubinhos. É importante a gente também ir colocando eles de pezinho, né? Rente à parede da forma, para que o visual da nossa vela depois, na hora que desenformar, fique bem atraente. Olha aqui, centralizei bem o meu pavio. Vou continuar arrumando aqui os cubinhos. Já preenchi aqui, olha, a minha forma toda com um cubinho, tá? Agora eu vou reservar, porque eu já tenho aqui derretido mais uma quantidade da parafina de 300 gramas, aonde eu vou colocar novamente 20 ml da mesma essência. Então, como eu usei maçã verde, né, para combinar com o tom da vela, olha, eu vou pegar aqui mais 20 ml da minha essência e vou derramar na parafina. E aqui nós vamos mexer também para fazer com que essa essência se misture por completo na parafina derretida. Olha, mexi bem. Eu vou derramar agora essa parafina sobre os cubinhos que eu ajeitei dentro da minha forma até cobrir todos os cubinhos, tá? Olha aqui, derreti a parafina, já coloquei a parafina derretida dentro da forma em cima dos cubinhos. Com um centralizador de pavio ou um hashi, eu vou fixar o meu pavio aqui na superfície da forma, bem centralizado. E aqui nós vamos aguardar agora a secagem total da nossa vela. Essa secagem ela vai daí por volta de umas 4 horas numa temperatura ambiente média aí de 20 graus, tá? Então, quando essa parafina estiver completamente seca, ela vai ter essa aparência aqui, ó, né? Da nossa vela. Nesse momento, ela vai estar bem firme ao meu toque. Eu posso tirar aqui o hashi. E aí, olha, no pavio, a gente vai forçando ele, olha. E aqui nós vamos ter a nossa vela com cubinhos. Eu vou precisar de uma tesoura, eu vou medir mais ou menos 2 dedos aqui e vou cortar o meu pavio. Olha aqui que bonita que fica a nossa vela. Então aqui, essa eu fiz na forma cilíndrica, mas você também pode fazer assim, olha, ela utilizando a forma quadrada. Então o método de preparo é o mesmo. E é super fácil e prazeroso fazer velas, porque a gente mexe com temperatura, cores, essências. Tenho certeza que você vai gostar de fazer essas velas em parafina. E não para por aí, né? Nós vamos ter aí um especial de velas com várias técnicas, ainda vai vir a vela batida, a vela marmorizada e o que todo mundo estava pedindo, a vela com pavio de madeira. Então fique ligado aqui no nosso canal, a gente sempre tem informações úteis para você preparar
os seus produtos artesanais. E eu faço um convite para vocês seguirem a gente também lá no Instagram, segue a gente nas redes sociais e visite o nosso site, porque tudo que eu usei aqui você encontra lá.